E para entender os impactos geopolíticos e econômicos dessa crise para o Brasil, conversamos agora com o Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional e reitor da Universidade Católica de Brasília. Está aqui com a gente. Professor, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui do TJ Aparecida. Boa tarde. Professor, o Irã é um dos grandes produtores de petróleo do mundo e a região do Estreito de Hormuz concentra cerca de 20% de todo o petróleo comercializado globalmente. É por isso que qualquer ameaça naquela região já provoca alta imediata no preço do barril? Sim, há um impacto imediato. Nós temos já, por outras experiências históricas, efeitos parecidos. Durante os anos 70 do século passado, nos dois choques do petróleo, houve um envolvimento também de bloqueio nessa região, principalmente em 1979, onde houve a Revolução Islâmica no Irã. Então, houve todo um movimento internacional nesse sentido. Naquela época, nos anos 70, o impacto foi ainda muito maior do que potencialmente pode ser agora. Agora, o que nós temos é que se este movimento, se este bloqueio, ele for temporário, os efeitos acontecerão, mas poderão ser diluídos, já que hoje em dia nós temos uma quantidade muito maior de países exportadores, produtores de petróleo do que nos anos 70. Além disso, a comunidade internacional já está muito mais articulada no sentido de ter reservas para casos de emergência. O grande ponto de atenção é se vai ou não haver um bloqueio prolongado organizado pelo Irã. Professor, como que essa alta, lá fora influencia diretamente os preços da gasolina e do diesel aqui dentro do Brasil? É interessante que para o Brasil, nós temos dois efeitos a respeito de elevação dos preços do petróleo. Um deles é que, como agora nós somos grandes produtores, ao contrário dos anos 70, conforme eu mencionei, onde, veja só, o Brasil importava, naquela época, 70% do petróleo que consumia. Então, imagina só, nos anos 70, nós tivemos uma elevação no primeiro choque do petróleo de 5 vezes o preço. Então, de 1 a 2 dólares o barril foi para 11, 12 dólares, Hoje em dia, se você tiver alguma elevação, ela é muito mais pontual. Mas para o Brasil agora, que ele é grande exportador, pode ser benéfico para que a gente aproveite a oportunidade para também fornecer para o mercado internacional petróleo com preço melhor. Por outro lado, se a elevação for muito substancial, a Petrobras ela consegue assimilar até certa parte essa elevação e não transferir para que suba o preço nos combustíveis no Brasil. Então, principalmente para o consumidor direto, Então, nós temos diesel, gasolina e etc. Então, nós temos a oportunidade de segurar durante algum tempo isso e ainda aproveitar um pouco essa elevação para aumentar as nossas receitas com exportações. Agora, se o aumento for muito elevado e principalmente prolongado por muito tempo, será inevitável transferir para os preços internos. Isso vai gerar inflação no Brasil e aí os impactos serão negativos em vários setores da economia. Exatamente isso que eu vou te perguntar, professor, porque combustível mais caro impacta diretamente no transporte, na agricultura e na indústria. Então, existe esse risco real dessa tensão internacional pressionar a inflação brasileira aqui nos próximos meses. Sim, além propriamente do preço dos combustíveis já gerar uma inflação direta, conforme você mencionou, como trata-se de um recurso energético, ele abastece os caminhões que abastecem a maior parte do Brasil. Como nós bem sabemos, o principal modal de transporte de carga no Brasil não é a ferrovia, que é a mais desejada, nem a hidrovia, que também é importante. É sim o transporte via caminhões, utilização de estradas, Então, você tem um incremento em toda a cadeia produtiva. Então, por conta do transporte ser um custo representativo, a gente pode ter elevação de todos os produtos no Brasil. E aí o impacto maior sempre é sobre os alimentos. E depois também nos outros meios de transporte, nos ônibus, nos veículos, no transporte terrestre, no transporte aéreo, também nos aviões. Um aumento muito alto do preço dos combustíveis, ele tem um impacto pernicioso na cadeia produtiva no Brasil e, gerando inflação, gera consequências sociais que são perniciosas. A gente lembra bem de algumas crises que tivemos no Brasil, onde houve uma inflação por conta da subida do preço dos combustíveis. Então, há sim um alerta nesse sentido.
Professor, se o conflito, se prolongar ou envolver até outras potências também, qual seria o pior cenário para as economias emergentes como o Brasil? Bom, nós temos aí o potencial de outros países se envolverem. Já há, junto de Israel e Estados Unidos, que foram os que organizaram o ataque, outros estados importantes, como, por exemplo, a Alemanha, a Grã-Bretanha, que tendem a apoiar esse ataque. Então, você tem aí o potencial de uma aliança entre grandes potências. E, por outro lado, a favor do Irã, mesmo não havendo nenhum Estado que esteja, ou que haja a possibilidade desse alinhamento, nenhum país importante, representativo, como havia no passado, o ponto é que o Irã ele decidiu organizar ataques também às bases americanas localizadas em países vizinhos. Além disso, se continuar o fechamento do Estreito de Hormuz, que a gente também andou conversando aqui, como isso prejudica as exportações da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e outros países ali da região, então eles podem também chegar em algum momento e querer ingressar também no conflito atacando o Irã. Então nós temos grande potencial. E aí a repercussão internacional, ela é importante, Além propriamente da questão dos recursos naturais, do petróleo, ter aí uma chance de aumento, esse é o principal diretamente envolvido, recurso diretamente envolvido, você tem problemas geopolíticos. O Brasil exporta muito para o Irã, principalmente alimentos, carne de frango. Em relação à carne de frango, há um destaque em relação a essa proteína. Então, nossa relação comercial com o Irã, ela é importante. Não é a mais importante, mas ela tem um peso representativo, principalmente para esse setor de proteína no Brasil. Então, esses setores podem ser impactados. Havendo uma continuidade, um escalamento desse conflito, o Brasil pode ser pressionado a encerrar as suas atividades econômicas com o Irã, nos moldes do que teve que fazer com o Iraque na Guerra do Golfo em 1991. Então, nós temos risco, como um país emergente, de ter vários impactos, inclusive sobre as nossas exportações para o Irã. Professor, muito obrigado, por nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre esse grave conflito no Oriente Médio. Uma boa semana para o senhor. Obrigada, boa semana. Agradeço e parabenizo pela programação.